uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para nós podermos estudar mais um pouquinho do Evangelho. Então, uma mensagem para hoje, para que a gente possa pensar mais um pouco. Não conserve ideias inúteis. Para que carregar pensamentos que não ajudam você e nem os outros? Pensamentos negativos só dão sofrimento e perda de tempo. Em cada um deles, um perigo, uma ameaça a quem pensa. Não saber pensar é como tomar a direção de um carro sem saber guiar. Na estrada ou na via pública, é perigo para si e para os outros. Dirija bem o pensamento. Acostume-se ao que melhora você e os outros. Você bem anda na estrada da vida quando pensa positivamente. Olha que bonita essa mensagem, né? Para que a gente possa utilizar a nossa capacidade, o nosso intelecto para coisas boas, né? E não para pensamentos negativos. A gente sabe que tem muitas coisas ruins no mundo, difíceis, complicadas, mas a gente não pode se envolver muito, porque nós nos atrapalhamos. E como ele diz aqui, em todo pensamento negativo tem um perigo e uma ameaça a quem pensa. São energias negativas que nós estamos mandando para o cosmos. Isso não é bom para ninguém. Então vamos pensar coisa boa e não dar muita vazão para as coisas que são negativas. E a gente vai melhorar a nós e aos outros. Então que Deus nos ajude, que a gente realmente consiga pensar positivamente. Então, mais uma vez, convido a todos para que elevemos o nosso pensamento ao Pai, pedindo a Ele a proteção e o amparo. Então, vamos pedir pela Lia, que vai nos fazer o Evangelho na noite de hoje, vai falar do mundo de provas e expiações. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nós vamos trabalhar hoje o Evangelho, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós vamos ver os itens 13 a 15. É uma mensagem de Santo Agostinho que foi enviada a uma mesa mediúnica no ano de 1862. A Terra, mundo de expiações e provas. O sofrimento que se transforma em oportunidade. Por que a Terra é considerada um planeta de provas e expiações? Nós podemos nos perguntar isso, questionar, e aí a gente entende, analisando, que nós temos ainda inúmeras imperfeições. O mal ainda predomina nas relações humanas. E o sofrimento serve como ferramenta de aprendizado e de correção espiritual. Então é por isso que nós ainda precisamos viver nesse planeta. Então vamos ver o que Santo Agostinho diz para nós na mensagem. No item 13 ele diz assim: Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais? Basta que observeis o mundo que habitas. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra já não é mais um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral.
Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, o que Santo Agostinho está dizendo aqui para nós? Que nós já temos inteligência para viver num mundo que não é mais selvagem, primitivo, mas ainda possuímos muitos vícios. Por isso que nós estamos encarnados num mundo que ele chama de ingrato. E por isso precisamos passar por tantas misérias humanas. Não entendamos essa miséria como falta de dinheiro. A miséria ela pode ser de inúmeras maneiras. Mas depois da leitura nós vamos analisar melhor o texto. Então, seguindo o Evangelho, Santo Agostinho diz assim: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vêm para aqui para expiar. As raças que chamais selvagens são formados de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em vias de progresso. São elas, de certo modo, as raças indígenas, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Nós sabemos que hoje a comunidade indígena perdeu muito daquele traço do índio que vivia numa oca, que vivia fechado naquele mundo. Então, isso não é ruim, isso mostra que eles também estão progredindo. Os espíritos em expiação, se não podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Ou seja, estava num local que eles não se encaixavam mal. Tira e põe outro. Tiveram que ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e os germes do conhecimento que já adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, essas raças a quem de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral ainda se encontra embotado. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílios para espíritos rebeldes à lei de Deus, e esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, essa é a mensagem de Santo Agostinho. E que bonito dizer, né, que mesmo todas as dores, os sofrimentos, é nessa hora que Deus ainda nos coloca nessa provação e ela pode virar em proveito do nosso progresso.
Então, quando a gente diz que Deus é bom o tempo todo, é porque realmente é verdadeiro. Mas aí agora, fazendo uma análise do texto, quando Jesus afirma que há muitas moradas na casa do meu Pai, isso está lá no Evangelho de João, ele amplia a nossa visão da vida. Ensina que a existência não se resume a esse pequeno espaço. Muitas pessoas ainda pensam que nós somos os únicos nessa imensidão planetária. O universo é composto por inúmeros mundos destinados ao progresso dos espíritos. E aí a gente pode se perguntar, por que Deus permitiria que nossas encarnações fossem somente em um mundo de sofrimentos? Nós já sabemos que Deus não castiga, não pune e não destrói ninguém. Ao contrário, Ele nos criou para que nos eduquemos, para que estejamos encarnados para aprender e evoluir, nunca para infelicidade e sofrimento. Aquilo que nos deixa infeliz e nos faz sofrer são escolhas nossas, não é escolha de Deus. Santo Agostinho diz assim: a superioridade da inteligência indica que a Terra não é um mundo primitivo. E aqui ele chama atenção para um fato muito interessante. Porque se nós observarmos a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, o homem constrói computadores, cria vacinas em tempo recorde, basta a gente ver na época do Covid. Nós exploramos o espaço, dominamos a energia. Hoje a inteligência artificial nos responde qualquer coisa. O homem cria foguetes, robôs. Mas ainda fazemos guerras, praticamos corrupção no mais alto índice, matamos por orgulho, destruímos famílias, somos dominados pela inveja, egoísmo, ganância e vaidades. Então nós temos um desequilíbrio notável. Ao mesmo tempo que eu construo, eu também destruo. Lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta sobre o progresso moral da humanidade. E os espíritos respondem assim: o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, mas este acabará por provocá-lo, porque permite ao homem compreender o bem e o mal. Quando a gente lê as obras espíritas, ouve uma palestra, estuda, a gente percebe que cada vez mais se bate na tecla de que nós temos que estudar. Estudar a doutrina, refletir sobre as coisas, e estudar português, estudar história, estudar ciência, filosofia, nós precisamos adquirir conhecimento. Porque com o conhecimento, quando eu deixo de ignorar as coisas, eu começo a compreender e a distinguir com clareza o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Porque o meu mundo ele é sempre do tamanho do meu conhecimento. Então, se eu sei pouco, eu acho que o mundo é muito pequeno. Então, estudar, nos desenvolver, é fundamental, para que a gente comece a ver, a enxergar as coisas com mais clareza. O progresso intelectual é o desenvolvimento da inteligência. Todos nós somos inteligentes e capazes, mas a inteligência também é um músculo que precisa ser trabalhado. A inteligência desenvolve, então, a ciência, a tecnologia e o conhecimento. Já o progresso moral é o aperfeiçoamento dos sentimentos, da ética, da fraternidade, da humildade e do amor ao próximo. Então, quantas vezes a gente vê que as pessoas dizem: o cara não tem ética ou não tem caráter.
Ele não desenvolveu, ele não quer, ele não busca. Que escolha ele faz? Nós conhecemos pessoas que têm uma parede inteira de diplomas, formado em tantas coisas e é incapaz de cumprimentar outro ser humano. Então, novamente a gente vê esse desequilíbrio entre a moral e a intelectualidade das pessoas. O nosso espírito, nós encarnados, podemos desenvolver grande capacidade intelectual e ainda assim permanecer moralmente imperfeito. A inteligência por si só não transforma caráter. Porque se a inteligência fosse capaz de desenvolver o caráter, nós já estaríamos num outro patamar. Hoje, o Brasil possui um índice de analfabetismo menor do que 5, uma média no Brasil. Alguns estados têm um pouco mais, outros um pouco menos. Mas se nós olharmos há 100 anos atrás, o índice de analfabetismo no Brasil ele beirava 70% da população. Ou seja, em 100 anos nós avançamos muito e nos últimos 50 anos a tecnologia deu um boom. Só que a nossa moral não acompanhou isso. Em contrapartida, a inteligência refinou os crimes, os roubos, os desvios e a corrupção. Ou seja, a intelectualidade leva o homem a ampliar o seu orgulho, egoísmo e a ganância, quando deveria aperfeiçoar o caráter, a compaixão. E é exatamente essa distância entre inteligência e moral que caracteriza a Terra. Santo Agostinho continua colocando no texto assim: as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem prova de que já viveram. Ele está falando de nós encarnados na Terra. E aí a gente sabe, nós notamos quantas crianças hoje têm nascido sabendo tocar piano, falando 2 ou 3 línguas. Parece que elas vêm alfabetizadas de outro mundo. Algumas têm extrema compaixão, outras crianças não querem comer carne para não agredir um animal. Será que isso é acaso? É mera coincidência? Não. Tudo isso são conquistas que nós já trazemos no nosso perispírito. Nossas qualidades e nossos defeitos, o nosso bem e o nosso mal vêm impregnados em nós. E aqui nós vamos desenvolver. Nós já sabemos que Deus nos coloca naqueles núcleos onde nós precisamos aprender, a perdoar, a auxiliar e muitas vezes sofrer. Porque nós precisamos desse conhecimento, dessa vivência na prática. Não é a teoria que me ensina, é a prática que me ensina. Também na questão 218 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: o espírito encarnado conserva traços do caráter moral das suas existências anteriores? Aqui ele não está perguntando da inteligência, ele está perguntando da questão moral. E eles vão responder assim: sim. Cada existência acrescenta experiências, nada se perde. E o Emmanuel diz assim: o presente é sempre consequência do passado. Então eu posso analisar a minha vida hoje e eu vou saber o que eu fui ontem, ou antes de ontem, ou a quantas vidas anteriores. Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias que ele diz assim, que nós somos um pedacinho de cada uma das nossas existências. Tudo que eu sou hoje, a minha melhor versão, tem um pouquinho daquilo que eu já fui. O meu caráter ou a minha maldade estão juntos e misturados, dentro de mim e também no meu entorno.
As consequências desse passado, desse pouquinho de cada uma das nossas existências, elas colocam nós, espíritos encarnados, em 3 grupos. O primeiro grupo são aqueles espíritos ainda jovens, que Santo Agostinho vai chamar de selvagens. São pessoas que estão ainda muito atrasados moralmente. Aquela pessoa que comete um crime terrível e não sente remorso, não se arrepende. Ela também é um filho de Deus, mas ela ainda está muito longe nessa questão de desenvolvimento moral. Ela vai chegar lá, mas ainda ela é considerada, então Santo Agostinho vai chamá-la de selvagem. Esse segundo grupo que ele fala são os semicivilizados, que eles seriam os indígenas, que estão se desenvolvendo, que estão evoluindo. Hoje nós já temos índios professores, índios deputados. Então, essas pessoas estão no caminho da evolução também. Mas o terceiro grupo, que é o que mais nos interessa, são aqueles espíritos exilados. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala magistralmente sobre essa questão. Ele diz que há milhares de anos, espíritos rebeldes, provenientes de um planeta da estrela Capela, foram transferidos para a Terra. Tem vídeos no YouTube, tem o livro, tem muita coisa. É um material maravilhoso para se conhecer. E esses espíritos que não se encaixavam mais num mundo de regeneração que Capela estava entrando, foram exilados, vieram para a Terra. Mas a bondade divina é tão grande que eles eram mal lá, mas eles vieram nos ajudar aqui. E eles trouxeram conhecimento, ciência, arte, filosofia e organização social, que era o que a Terra não tinha na sua era primitiva. Mas eles trouxeram também orgulho, vaidade e egoísmo. Ninguém se regenera de um dia para o outro. Ninguém anoitece mal e acorda totalmente bom. Tudo é uma questão de evolução. A vida é um ciclo. Eu preciso começar o meu desenvolvimento. Então, eles eram inteligentes, conheciam ciência, religião, artes, mas tinham maldade, orgulho, egoísmo e trouxeram isso para nós. Então, Emmanuel escreve no livro A Caminho da Luz: grandes comunidades de espíritos revoltados foram degradados para a Terra. E aí nós temos uma chance de adivinhar em qual desses grupos nós estamos, né? Só uma. Aí o Santo Agostinho ainda segue mais um pouquinho na sua análise. Ele diz assim: quanto mais evoluído moralmente o espírito, mais ele sofre. E por quê? Porque quanto mais eu desenvolvo a minha moral, mais sentimento bom eu tenho. Então eu sinto muito quando acontece uma injustiça, uma ingratidão, quando eu vejo cenas de violência ou quando vejo a culpa. Faço algo que eu me culpo. Então aquele que tem maturidade moral sabe que não adianta ficar sofrendo ou chorando na frente da TV. É preciso agir. É preciso pôr em ação a caridade, a compaixão, a benevolência e a empatia. Porque uma fé sem obras, ela é morta. Não adianta dizer, eu creio em Deus, mas eu fico sentada em casa. Eu preciso fazer a minha parte. Às vezes pode ser algo muito pequeno, mas é a minha parte. Vocês já ouviram aquela lenda do beija-flor que estava tentando apagar o fogo na floresta? Aí zombaram dele. Com uma gota d'água você vai apagar o fogo. Ele vai dizer, pode ser que não, mas é o que eu posso fazer. Às vezes aquela minha gota d'água pode ajudar, pode repercutir. Um copo enche e um dia transborda de gota em gota.
Então Deus não impõe a encarnação com o fim de nos fazer sofrer. Nós estamos encarnados na Terra, nesse mundo de expiação e prova, porque nós precisamos aprender. Nós precisamos evoluir. Eu preciso me melhorar como ser. Então, o intelectual me ajuda a voar, a moral me ajuda a evoluir. Aqui encontramos, nesse texto do Santo Agostinho, nós encontramos uma das maiores lições da doutrina espírita. A dor não é punição. As dores que nós sentimos, elas são lição, aprendizado, crescimento e solidariedade. Mas aí também a gente pode se perguntar assim, se a dor é uma lição, o sofrimento transforma o sofredor? E a resposta é nem sempre. O sofrimento sozinho, ele pode endurecer o coração. Se eu não vejo por que eu estou sofrendo, por que eu tenho que passar por aquela situação, se eu fico lamentando por que comigo, eu estou sofrendo de novo, isso só vai me endurecer, não vai me fazer aprender. Porque o que nos transforma, a dor que transforma a pessoa, é como eu reajo ao sofrimento. Então, se eu compreendo que eu preciso passar por aquilo porque tem alguma situação que eu preciso aprender, eu não me sinto a vítima. E quando eu pergunto, não por que comigo, mas o que eu tenho que aprender com isso, aquela dor também muda o seu foco. A Joana de Ângeles diz no livro Plenitude que a dor é mecanismo de educação. Dor não é um castigo, é um recurso pedagógico de aprendizado. A gente já estudou muitas vezes, leu, ouve sempre sobre a reencarnação de Jesus. Jesus veio para a Terra, ele não precisava expiar nada, ele já era o Cristo. Mas ele sofreu e ele sofreu muito. E ele sofreu porque ele assumiu uma missão. E isso muda a nossa visão de dor. Assim, nós podemos entender também que nem toda lágrima é consequência de dor. Às vezes, as lágrimas são consequência de amor. E para encerrar o texto de Santo Agostinho, ele diz assim: Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. E essa frase resume toda a justiça divina. Porque ao mesmo tempo que eu preciso passar pela dor, essa dor vai me transformar e eu vou adquirir a minha moral. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, diz São Paulo na carta aos Romanos. E aí a doutrina espírita vai ampliar esse conhecimento ou esse ensinamento de São Paulo. Ele diz, o Espiritismo diz assim: até mesmo os nossos erros podem converter-se em degraus para a evolução, quando deles retiramos aprendizado. E o primeiro degrau é o arrependimento, que irá suavizar as dores e preparar o caminho da reparação. Então, quando eu cometo um ato falho, eu me arrependo e eu compreendo o que eu fiz. Eu não tenho que ficar me culpando, me travando. E agora o que vai acontecer? Eu vou agir, eu vou me arrepender e vou começar a reparar. A vida não é um olho por olho. Então, se eu recebi o mal, eu vou fazer o mal e assim por diante. Isso nos levaria a um mundo de cegos e banguelas. Nós temos que reparar fazendo o bem. Se eu não posso devolver o bem para aquele que me fez o bem, eu posso fazer para outra pessoa. E assim eu vou girando uma corrente do bem. A reparação substitui o castigo eterno. Não existe condenação eterna,
Assim como não existe educação eterna. Eu não vou ficar sempre sofrendo ou sempre só estudando. Eu preciso praticar. Em algum momento eu preciso sair de onde estou e ir para outro local. Então, para nós concluir, Santo Agostinho nos trouxe uma mensagem da essência da justiça divina. E assim nós podemos entender que nós não estamos aqui na Terra porque Deus nos abandonou. Ao contrário, nós estamos aqui porque Ele acredita na nossa capacidade de evoluir. Porque a Terra não é uma prisão. A Terra é uma escola, é um hospital, é uma oficina de almas. E cada desafio que nós vivemos hoje nos torna mais fortes para o amanhã. E nos mostra o quanto nós somos capazes de aprender e de evoluir. Cada dor, cada adversidade do dia a dia nos torna mais fortes. Nós podemos sair dessa reflexão compreendendo que nenhuma dor é definitiva quando nós caminhamos com o Cristo. Mas eu preciso confiar, eu preciso acreditar e eu preciso agir. Jesus disse uma frase: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como ele venceu pelo amor, nós também podemos vencer. Passo a passo, transformando as nossas provas em oportunidade de renovação espiritual. A escolha é minha. Então, que Deus abençoe a todos e abençoe as escolhas de cada um de nós. Que assim seja. Então, esse texto vem nos falar do mundo de expiações e provas. É onde nós estamos atualmente, né? Aqui, o mal ainda predomina. Temos muita coisa boa, mas ainda temos muita coisa que tem que ser trabalhada para que a gente possa ascender para o mundo de regeneração. Mas é a parte de cada um, como a Lia falou. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e procurar trabalhar, né? O que é um mundo de expiação? O que é uma expiação? É cumprir uma pena. São as coisas erradas que a gente já fez. Essa não é a nossa primeira encarnação, não deve ser. Muitas vezes nós já viemos e voltamos, pela graça de Deus, né? Que nos dá essa oportunidade de ir e vir para aprender. Então, a expiação é o ato de expiar. A gente tem que, às vezes, passar por determinadas situações mais difíceis para aprender. E as provas nós passamos todo dia. Na nossa caminhada terrena, nós temos prova. A gente vai aprendendo, vai evoluindo, porque o caminho de todos nós é a evolução. Ninguém vai ficar para trás. E a regeneração já está acontecendo. Nós temos muita coisa boa, mas vai da cabeça de cada um fazer o bom uso de tudo aquilo que a gente tem. Como ele diz aqui, a superioridade e inteligência de um grande número de seus habitantes, indica que não é mais um mundo primitivo. Nós temos muita gente capaz, muita gente inteligente, mas às vezes usam para o mal. Então a gente tem que fazer a análise, porque tudo que nós fizermos é um plantio. Depois, o que acontece depois do plantio? É a colheita. E cada um é responsável por aquilo que faz. Então é bastante importante que a gente pense nisso, né? Inclusive, a semana que vem, eu vou trabalhar o Evangelho, que é o capítulo 4. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação? Não é esse.
as causas atuais da nossa aflição, as causas atuais das nossas dificuldades. Por que que nós passamos tanta dificuldade? Então, às vezes a gente pensa, coisas de outra vida. Não, são coisas desta mesmo. Então, cabe a cada um de nós procurar se esclarecer, procurar entender as coisas, procurar fazer o melhor na nossa caminhada terrena. É isso que nós temos e é aí que nós temos que aproveitar. Jesus já veio há mais de 2000 anos e nos deu a receita. Então agora é só seguir a receita. Então que Deus nos ajude e que a gente possa realmente trabalhar para o melhor, para cada um de nós. Por quê? Cada um de nós tem uma tarefa aqui. Então é muito importante que a gente pense nisso e faça o melhor, para que tudo melhore. Então vamos agradecer pelo Evangelho de hoje, vamos pedir ao Pai que ampare todos os irmãos que aqui vieram, que possam sair daqui mais esclarecidos, fortalecidos pelo Evangelho e que façam o melhor na caminhada terrena. Que assim seja.